Fala galera, bem-vindos ao Pop de Boteco. É o único podcast que a gente conversa sobre música e cultura pop como se estivesse na mesa do bar, né? É só de guti-guti. Gratidão. Chayane agora. As ref, quem pegou, pegou. E quem tá com a gente aqui hoje, Ana? Conta mais um pouquinho pra mim. Antes de mencionar a pessoa, queria falar com você, artista. Você aí que tem mania de lançar música sem cadastrar obra, fonograma, de usar ISRC. Não sabe o que é ISRC? Pois bem, vai aprender hoje. Ou não, vai ter que pesquisar para saber o que é. É isso aí, enfim, Ana. Lembrando, só um ponto que a gente precisa só fazer a ressalva aqui, lembrando que esse é um podcast incentivado pelo Grupo Bi. Sim, então, graças a Deus, gratidão, Grupo Bi. É isso, Grupo Bi, tamo aí. E assim, continuando, você é artista, hoje o papo vai ser direcionado a você. E para tudo que você precisar na vida, tenha com vocês Guilherme Coutinho. Que isso? Tem o Guilherme Coutinho moral, na sua vida. Nem tudo, né? Quase tudo. O advogado. Gui, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito feliz de estar com você aqui hoje. A gente vai falar muito sobre música, sobre direito autoral. O cara é advogado do meio artístico, musical, e ele vai contar pra gente. Ele só lida com bucha, só gente insuportável. Brincadeira. Não é só assim, não. Mas conta pra gente aí um pouquinho da tua trajetória, de como o Gui chegou nesse mercado musical, sendo advogado, formado em direito. Tendo como é uma que... banda também. Tendo banda. Então, sempre tem um cara, sempre é artista também, né? Pra trabalhar com música. Conta um pouquinho. Aquela história, né? O rock não dá futuro, mas dá um baita passado, né? Isso aí. Então, muito que bem. Na verdade, boa tarde aí pra vocês. E prazerzão estar aqui com vocês, Ana, Igor. E, cara, eu sempre gostei de música. Eu era aquele cara que ficava lendo revistas sobre música, lendo encarte, Revista, o cara entrega a idade. Esse aí, cabelo branco aí, né? Aí a gente já tem uns quilômetros rodados, né? E aí, na hora de fazer a faculdade de Direito, eu acabei, no final, fazendo TCC sobre direitos autorais só porque eu gostava. Nem imaginava que fosse possível trabalhar com direitos autorais. Era um assunto do teu interesse ali na graduação. Exatamente. Né? Nem pensei que existisse essa possibilidade. Só que aí, nisso, depois eu fiz mestrado e eu fiz doutorado na área. Até que eu vi, cara, eu preciso trabalhar com isso. Então, eu saí do escritório que eu estava no escritório grande, atendi empresas de tecnologia e fiz um movimento de abrir a Fonolite. Então, hoje eu atuo como advogado, tenho um escritório de advocacia e tenho também essa empresa que a gente dá consultoria, faz cursos e é uma editora musical. Então, hoje isso aí, esse foi um movimento que eu fiz em 2018, né? E eu comecei a estudar direito autoral em 2007, então já faz bastante tempo. A empresa veio mais de 10 anos depois. depois. Em 2018 que eu foquei todas as minhas forças para isso. Então, hoje é o dia a dia mesmo, na veia, lidando com artista, com gravadora, com editora, com esse mundo musical que tem várias facetas, assim. E, Gui, para modo bem ignorante, assim, qual é a função de uma editora? Porque tem gente que vincula muito o lance da editora, a gravadora seria uma coisa só. Distribuidora. De lidar sempre com as mesmas coisas. E eu queria que você falasse um pouco na prática, o que uma editora faz pelo artista. Até porque é legal essa pergunta, que vão ter pessoas que também não são da música e podem estar assistindo a gente, e vai ser interessante também entenderem essa divisão, assim. Isso, ontem eu falei com um artista, falei, a gente é uma editora, não, mas eu já tenho a Believe, já tenho a ONU RPM, eu falei, não, isso são distribuidoras, então a gente sabe que essa é uma dúvida bem comum, e são várias empresas, agentes no mercado e vários lugares para se ocupar, né? Então, cara, num brevíssimo resumo, a editora começou porque nas antigas o que a gente tinha era partitura, né? Então eram editoras de livros musicais que eram, na verdade, livros de partitura. Era isso. O Beethoven era o rockstar da época, e aí eu quero tocar a música do Beethoven na minha orquestra aqui em outro país, então tinha que uma editora publicar aquilo e vender os direitos e cuidar desses direitos e pagar o Beethoven. Ali o nome então, literalmente, publicar um livro em outro país, né? Por isso que ficou esse nome editora. Só que aí qual que foi o papel que as editoras começaram a tomar ao longo da história? Bom, então eu cuido desse catálogo, eu cuido das suas composições. Então alguém quer regravar isso, etc., fala comigo que eu autorizo, eu negocio. E aí esse é o papel principal da editora. Com o meio digital foram surgindo outras funções, tem uns direitos que você só recolhe se você tiver uma editora, então cabe à editora recolher esse direito. Alguém quer derrubar uma música, fizeram uma versão de A de uma música minha, eu quero que derrube, a editora vai te ajudar nisso. Então ela vai ajudar
negociar, né, e a recolher receitas, vai colocar a sua música num audiovisual. Então, se vocês querem ter uma trilha sonora pro podcast, vocês podem negociar com uma editora pra games, música né? para game e todo esse universo do audiovisual que é bem amplo, cinema, série. Então, a editora ela vai fazer esse papel de cuidar da obra, da composição, né, não da gravação. Aí, se alguém quiser fazer uma gravação daquela música, fala com a editora que a editora vai negociar, vai licenciar. Ou seja, a obra está relacionada à composição, quem escreve, e fonograma, que é o que as pessoas confundem mais, é o áudio ali da música. Tipo, já é a música no Spotify, então já é a gravação de estúdio. Então, já estamos aí com o dicionário Guilherme Coutinho. Uma mesma composição, ela pode ter várias gravações diferentes, como vocês já viram, vários artistas fazendo versões de uma mesma música. A obra é uma só, mas o fonograma, ele podem ser vários, né? Exatamente, cara, então, exatamente. A gente já começa por aí. O que você acha que os erros que os artistas mais cometem em relação o uso dessas obras? Porque a gente vê, principalmente no Brasil, a gente vê muito esses casos de artistas que fizeram versões sem autorizações, traduções. Uma tradução é considerada uma versão ou pode ser considerada uma nova obra? Você poderia falar um pouquinho pra gente sobre isso? Então aquela coisa assim, meu amigo, depois a gente vê esse negócio de registro, de créditos e tal. Cara, trabalhando com propriedade intelectual já há tanto tempo, o que a gente nota é que sempre pimenta no olho dos outros é refresco. Então a gente tem uma tendência como ser humano a querer ter acesso ao máximo possível de tudo de graça e restringir ao máximo o que é nosso, e o que é nosso tem que ser pago e o que é dos outros a gente tem que acessar de graça. Então cabe a gente que é advogado e eu que também gosto de escrever, pesquisar sobre direito autoral, a tentar achar um equilíbrio, né? Nem proibir tanto o acesso às obras e nem também liberar geral e tentar preservar os direitos e a remuneração. Então tem que achar esse equilíbrio. Então a gente sabe que muitas vezes o artista, se alguém fez um plágio da tua música, você vai ficar muito ofendido, mas daqui a pouco você faz de alguém e acha que não, mas é um uso livre, é uma adaptação, etc. Então tem que sempre que ver caso a caso e achar esse meio termo. O que eu recomendo para os artistas, cara, lá atrás, eu não imaginava, quando eu comecei a estudar direito autoral em 2007, que desse para trabalhar como advogado de direito autoral, mas, hoje a gente já tá em 2026, né? Então, eu só acho que, assim, você como artista é duro, mas você tem que, às vezes, ver 360, né? Então, tem que entender no mínimo básico de direito autoral, tem que entender o mínimo de marketing, para além da música, você vai ter que ter certos requisitos, até para contratar alguém, se você contratar um advogado e o advogado não te enganar, se você contratar uma agência de marketing, ela não te passar a perna. Então, você, infelizmente ou felizmente, você tem que ter um domínio dessas áreas, ou pelo menos um domínio do superficial, do básico. Então, o que eu vejo, eu acho que os artistas têm que começar a cuidar um pouco, porque estão, principalmente na hora de assinar contrato, não estão cuidando, né? Assina de qualquer jeito e às vezes a tua carreira está presa para sempre por causa de um contrato que você assinou sem saber. Levanta a mão de quem já assinou o contrato, merda! Ei! É isso, cara. Quem nunca, né? É raro, mas acontece muito. Nos comentários eu deixo quem foi. Zoeira. Mas é isso, assinar sem ler ou sem entender, principalmente, né? Porque às vezes a gente lê e não tem noção do que é. Às vezes né? é um click to sign, né? Você clicou ali, nem viu que assinou um contrato e aceitou um termo que às vezes você tá dando o que a é tua seu. obra. Muito, muito comum também, às vezes você investe em toda a sua gravação, na capa e tal, e aí você dá para um produtor fonográfico só para distribuir, ele fica com 50%, 70% daquilo, mas você fez o investimento total. Isso é o que... isso é muito comum e eu acho um absurdo. No mercado da música, tem muitas coisas que são comuns que eu acho absurdas, tá? Ok. Infelizmente, podemos falar disso. Tem muitas coisas que a gente vê aí que... Não, mas isso que aqui é o padrão. É normal. Eu falei, mas, né? Sim. A gente podia revisar isso normal, né? Inclusive, esses contratos que são abusivos, que acontece muito, assim, que eu já vi de artistas próximos, de tipo assim, vou assinar com a Sony ali, com a Warner, vou estar com eles, gigante, vou voar. E quando você vai ver os termos, assim, é bem injusto. Porque, tipo, basicamente, o artista tem que bancar a sua produção e tudo. E aí eles vão comer 70% de arrecadação, sabe? E às vezes ele acha que tá assinando com aquela major e nem é exatamente aquilo. Ou é um selo que tem vínculo com aquilo. Então, às vezes, o artista... Tem muitas coisas que o artista... Às vezes no falado é uma coisa, no que estão passando pra ele, que vai ser de uma forma, e às vezes é outra. Ou às vezes ele só acha, pelo nome de alguma coisa, ou de algum selo, ou de alguma empresa, né? Que vai ser mais vantagem, mas acaba que ele tá entrando numa coisa que talvez não seja tão vantajoso pra ele, né? Vai ser tipo...
Esse seria o erro mais comum quando o artista vem te Assinar procurar contratos em relação... abusivos? Seria para te consultar como advogado? Ou seriam mais problemas tipo... Pô, fizeram a versão de uma música minha. O que acontece mais quando a pessoa, tipo, quando o cliente ou um artista vem te procurar? Cara, 100%, 110% das pessoas que me procuram estão deixando o dinheiro escorrer. Tá? Estão deixando O dinheiro tá indo e não tá vindo pra ele. Fica a a pessoa dica, tá hein? reclamando que, tipo, pô, tô sem dinheiro na minha carreira, não recebo o que eu deveria e tal, mas tem dinheiro escorrendo. Tá? Eu falo que o meu trabalho é meio como do encarnador, assim, Mario Brothers, assim, de tipo, a gente vai juntando os tubos e vai colando e vai tentando tapar esses buracos. Então, muitas vezes, por falta de... Às vezes a pessoa não é nem filiada numa sociedade de direito autoral, ou ela é filiada, mas ela não cadastrou nada, ou cadastrou errado, ou cadastrou em parte, ou cadastrou 2 vezes, cadastrou demais, aí ficou em duplicidade. Então, esses erros de cadastros e de recolhimentos, ou às vezes ela assinou com uma editora, a editora não tá pagando ela, e ela nem tá vendo isso, não tá exigindo prestação de contas, não tá falando, assinou um contrato e não está sendo remunerada e está ficando por isso mesmo, porque ela nem sabe mais, nem tem mais aquele documento. Então esses são alguns dos erros comuns, assim, que são bem rotineiros. E é difícil um artista, ou raro, que esteja com tudo ajeitado. Assim. Então você acha que basicamente esses erros eles têm a ver também com muitas vezes o artista pensar no fonograma, igual você falou antes, na capa, na gravação, na hora que está no estúdio ali, e esquecer dessa parte de que ele é um autor, muitas vezes, né? Que ele é o compositor também. Porque aí quando a gente vai para a divisão da obra, que você já citou rapidamente sobre produtor fonográfico, na hora da divisão da obra tem essas divisões maiores que, sei lá, um artista independente ele pode ser o próprio produtor fonográfico, se é ele que está investindo, né? E aí ele não sabendo disso, é justamente isso que você fala do dinheiro estar escorrendo para algum lugar que não é pro bolso daquele artista, né? Eu acho que o artista tem que pensar mais ou menos, pô, se eu abrir uma padaria, se eu abrir um restaurante, então é porque eu sou viciado em pão artesanal, né? E eu vou abrir uma padaria. Então eu sou um artista do pão, beleza. Só que, cara, se eu não cuidar do financeiro, mas é muito chato financeiro. Pois é, velho, mas não vou conseguir pagar aluguel, não vou fechar a conta. É chato financeiro? Então, mas ou você vai ter que aprender a fazer, ou você vai ter que contratar alguém que faça. Então acho que essa parte burocrática é natural que o artista é um ser criativo e que ele não queira estar vinculado a isso, mas a gente vê que os artistas se destacaram. O Matuê tem uma entrevista dele que ele fala, pô, eu fui gravar no Poesia Acústica, ele não era ninguém ainda, ele estava bem no início, e o pessoal dele foi perguntar, tá aqui essas 2 músicas, como é que é o direito autoral? E os caras falaram, não, velho, aí fica tudo com a gente. Pera aí, que não é bem assim. E aí ele falou assim, não, então eu não quero, então eu não vou lançar a música. Ele teve essa visão, né? E eu entendo que o artista, muitas vezes, ele é muito renegado, até às vezes pela própria família, né? Que não aceita que ele seja artista. Aí ele vê, às vezes ele fica aqui que nem um cachorrinho abanando o rabo, assim, pô, me assinaram um contrato, me assinaram possibilidade, eu vou aceitar e azar. O que for vai ser. Só que aí, cara, às vezes é aquela música que vai ser teu único sucesso e você deu ela de graça porque assinou um documento ou não tá conseguindo recolher. Então, tem artistas até, sei lá, The Fala, que foi uma banda tipo dos anos 80, aí depois eles conseguiram fazer um sucesso que tocava todo dia na TV, né? E o próprio artista falou, eu já era macaco velho e assinei um contrato que eu fiz um grande sucesso, um hit que tocava todo dia na TV e eu não ganhei nada. Então, nessa ânsia de poder botar sua música no mundo, etc. Às vezes achar que é a última oportunidade ou a única oportunidade. Aí você acaba entrando em roubada. Você é artista, deixa aí nos comentários qual é a sua maior dor. E eu queria que a gente trouxesse um pouco na prática, assim, tem um case que pode ser que foi cliente seu ou não, mas um case que a gente poderia usar como exemplo desse lance de, pô, assinou um contrato merda e ficou aí sem receber uma grana legal e tal. Tu tem alguma referência na prática, assim? Cara, pra falar, trazer? né? A gente não, conta... vamos expor tudo, eu tô nem aí. A gente aqui Aqui, meu advogado. A gente conta o milagre, mas não conta o santo, né? Mas já teve artista que me procurou porque tinha assinado com a editora. Aí, pô, um momento de pandemia, artista na dificuldade, sem fazer show. Querendo um advance. E aí tinha 20 anos que tinha sido assinado aquele contrato e não estavam pagando há muito tempo. E aí a gente foi lá e conseguiu levantar R$100 mil em acordos da editora. Tipo assim, deu trabalho, a gente teve que negociar, demorou um tempo, mas assim, nem precisa entrar com o processo judicial. Eu falei, galera, tem que pagar. Então, veja, é dinheiro e são coisas que estavam ali esquecidas, assim, porque assinou um contrato há muito tempo, pararam de pagar e a vida seguiu. Então, esse tipo de coisa acontece direto. Gente que assinou contrato que não está recebendo zero, que assinou ali 20 anos, às vezes assinou um contrato que nem poderia estar aquelas músicas no digital, porque era na época de CD, e os caras estão explorando no digital e não estão pagando nada. Ou às vezes querem usar para o digital a mesma regra do CD, mas o CD tinha o preço de produzir o CD, tinha os descontos, tal, e o digital a própria não distribuição, tem esse custo, né, pelo Brasil inteiro, sei lá. E eu queria falar de uma coisa polêmica, que eu acho que cada vez mais a gente vai já está sendo falado, né? E
há muitos debates sobre IA na música. A IA veio aí para tirar o emprego dos músicos, dos advogados, porque tudo é IA agora. IA que faz a música, IA que te diz o que deve fazer ou não. Eu queria trazer um pouquinho desse rolê da IA, porque a IA tá... Cara, a gente já tinha um processo antes da IA de commodity. O que é commodity? É produto primário que não tem valor, né? Que não tem uma marca em cima. Então a música já estava virando uma commodity, porque se é 100 mil músicas por dia, daqui a pouco é 150 músicas novas antes da IA, a gente já sabe que a música vai perdendo seu valor e a gente vê que o dia continua tendo 24 horas. E agora eu tenho todo dia mais 100 mil opções para ouvir de música. Então já era uma coisa que a gente já estava numa overdose de informação antes da IA, né? Ou pelo menos antes da IA se popularizar essas ferramentas. Agora que se popularizou, imagina, se eu posso clicar 2 botões e daí eu tenho 10 fonogramas novos, 20 fonogramas novos, e eu posso lançar eles, isso aí realmente é algo que muda o cenário, né? E aprofunda essa overdose de música no ar. Mas assim, o que a gente pode considerar... No caso, eu sou artista, estou iniciando ali na produção, mas quero usar a IA como um auxiliar. Não vou fazer a música 100% com IA, mas ela vai acabar sendo um facilitador para mim. O que entra em relação a ele como, tipo, a autoria ali? Tipo, isso acaba sendo creditado, uma coisa que é feita por IA, porque eu já vejo que algumas plataformas já sinaliza se a música é feita com IA. Então, eu queria que você explicasse um pouco pra gente, tipo, o que é considerado uma música 100% feita com IA, uma música que é feita com o artista junto produzindo, é 100% autoria ali do artista, porque eu acho que a galera também... Porque, como a gente falou, a gente está trazendo aqui que o artista ele precisa entender do básico. Então, você precisa ser associado, cadastrar uma obra, saber a diferença de obra e fonograma. E agora, com a IA, como é que entra no meio assim, do direito autoral em relação ao artista criando uma música? Oi, Ana, posso só complementar a tua pergunta? Que eu acho que é um ponto interessante disso também, que vai agregar. Quando a gente conversa sobre IA em vários aspectos da arte, a gente fala que ela é um sistema que está sendo alimentado pelo que já existe. Ela não tem como fazer nada baseado do zero, porque ela não trabalha de forma orgânica, ela vai trabalhar com um banco de dados. Então, dentro da música, a gente entende que a IA vai trabalhar com todo o espectro de músicas que já existiram, vai jogar ali dentro, bater no liquidificador e cuspir alguma outra coisa, certo? Até que ponto, então, acho que complementando a pergunta da Iana, isso não é plágio, ou é referência, a IA consegue fazer uma coisa que traga de fato uma nova identidade nesse processo? É uma pergunta difícil, que eu acho que a gente está ainda vivendo e estudando isso, né? Mas, enfim, o que você acha disso? Vamos lá. A IA é exatamente isso que você falou. Ela vai raspar a internet, vai buscar, se é uma IA de música, ela vai buscar o maior número de músicas possíveis, porque com mais dados ela consegue ser melhor treinada, então quanto mais música ela tiver na base, e a partir daquela base de dados, ela vai ter um processo de machine learning, né, de aprendizado, ela vai... O que é rap, o que é pop? Isso, ela vai meio que... assim como um Shazam, ele meio que tira um raio-x, né, da música, uma impressão digital, e aí tenta fazer um match, o Content ID do YouTube ele faz um match, é isso, aí ela tá fazendo meio que, tirando impressões digitais de cada música e tentando tirar referências do que é uma música pop, como se constrói, o que é o padrão de mercado, o que não é. Beleza. E então, para ser treinada, ela precisa de conteúdo. Esse conteúdo é um conteúdo proprietário, né? Que tem titulares, tem gravadoras, tem editoras, tem músicos que têm a propriedade daquilo e estão sendo usado, a maioria das vezes sem autorização, mas agora já está tendo acordos para ter autorização, etc. E tem ferramentas de IA que elas tentam construir a própria base. Então ela vai contratar músicos e vai dizer, gere um monte de coisa aqui que eu vou treinar minha base com o que vocês gerarem e vocês estão contratados para gerar conteúdo. É possível também, só que é claro, com um maior número de dados você consegue ter... E se eu vir para uma IA que ela usou toda a música disponível e eu digo, eu quero uma música que nem a Dua Lipa, ela sabe o que é Dua Lipa. Se é uma IA que ela foi treinada só com os artistas aqui tal, talvez ela não saiba. Então, e aí usando o nome da Dua Lipa como exemplo, é bom a gente ter uma dimensão que, além do direito autoral, tem o direito de imagem. O que é o direito de imagem? O direito de personalidade. Então, quando você perguntou, é plágio ou não é? Pô, difícil saber, né? Porque também, Iana, você estava falando ali do processo. Tem os tons de cinza. Eu posso dizer para uma ferramenta como o Suno, uma linha, escrever, eu quero um vaneirão em português, no BPM e tal, e ele me entrega uma música pronta. Bom, aquilo ali me parece que o ser humano fez muito pouca coisa e a tecnologia fez quase tudo, né? Uhum. Então me parece que não tem uma autoria daquele ser humano e aquilo ou está em domínio público ou a gente tem que ver
que vaneirão, que base onde foi que usada, tirou aquilo, da né? onde que tirou e dá direito a esses titulares originais. Beleza. Agora, se eu pego e faço um negócio artesanal, eu mesmo gravo uma melodia no celular e eu só subo aquela melodia que eu mesmo fiz e peço para complementar e etc. Eventualmente, eu tô usando a IA como se fosse uma guitarra. A guitarra, o Fender, não tem direito autoral da música que eu compus com a guitarra Fender, nem o Gibson. Então, Tá usando como ferramenta. eu posso usar a IA como um martelo, como uma ferramenta, como uma guitarra, ou eu posso usar como um coautor ou como um autor sozinho, um ghostwriter. O Igor foi lá e fez a música sozinho e eu peguei e disse que é a música do Guilherme, entendeu? Então tem esse também, a gente vai ter Usos que e entender usos, né? cada uso desse, em que medida foi usada a IA. Tá? Agora, a questão do plágio, eu acho que tem um problema que eu não vejo as pessoas vendo ainda, que para além do direito autoral, se eu faço uma música que ela parece ser do Tim Maia, será que eu não estou violando o direito de personalidade do Tim Maia, independentemente do direito autoral das músicas do Tim Maia? Pô, às vezes eu até tô enganando o consumidor, né? Ele tá achando que aquilo é do Tim Maia, mas não é. Tem aí canal no YouTube fazendo o Tim Maia cantar CPM 22, Black Sabbath, etc. Em tese, você não tá violando o direito autoral do Tim Maia. O autoral Às vezes não, até tá mas a violando do imagem- Badawi Ou do seja- CPM. Mas você tá o direito de imagem, porque parece a voz do Tim Maia, né? Não, então, e se antes eram os japoneses que faziam versão de pagode, agora é tudo IA, gente. Não vai ter mais os japoneses fazendo versão de pagode, porque no YouTube era isso que do nada eu subi ali no meu TikTok e via tipo uma banda asiática fazendo versão de música de pagode, mano. Agora é IA, tá Assim ligado? como a gente sempre teve, por exemplo, no forró das músicas pop. Ah, não, internacionais, gente, sou cria versão, de calcinha calcinha preta. Calcinha preta, Scorpions, assim, pra mim é a mesma coisa. E aí, já que a gente tá falando muito disso do mercado e do digital, você acha que o streaming, a vinda do Spotify e das outras plataformas de streaming, Deezer e tudo mais, ela facilitou os direitos autorais ou ela trouxe mais dificuldade de captar? Porque, como você falou, a gente tinha um mercado analógico antes do disco e tal, que era meio limitado mais às grandes gravadoras e tudo mais, acho que as coisas funcionavam só ali. E agora qualquer pessoa pode, né, upar uma música por uma distribuidora e ter lá no Spotify. Então você acha que isso dificulta? Ou... Cara, é bem legal você ter trazido a questão do Spotify depois da IA, porque eu vejo que tem um erro que está se repetindo. Um erro ou um acerto, né? Dependendo do ponto de vista. Tá. Então, o que se fez lá atrás? Tem até um filmezinho sobre o Spotify, uma série, Som na Caixa em português e... Como é que é o nome em inglês? The Playlist, acho que é em inglês. Tá. Que recomendo o pessoal assistir. E ali mostra como é que foi a negociação, como é que surgiu o Spotify na parte da tecnologia e tal, e como é que foi a negociação de direitos autorais. Bom, lá atrás, o contrato da Sony com o Spotify vazou. É o Sony Leaks, então dá para ler esse contrato. E esse contrato mostra como é que foi a negociação. A negociação foi o seguinte... Spotify, tu quer usar o meu catálogo, tu quer botar as músicas da Sony nessa plataforma. Beleza, então vamos fazer o seguinte, você vai me pagar um caminhão de dinheiro, muitos milhões de dólares aqui em advance. Beleza? Depois, você vai pagar só um pouquinho por mês. E aí, como é que eu faço? Os milhões ficam no meu bolso, ficam no bolso da Sony, e os pouquinhos eu divido com os artistas. Eu fico com a maior parte do pouquinho também, e depois a migalha do pouquinho eu pago com o artista. Esse foi o modelo imposto ao Spotify pelas gravadoras. Nossa. Não foi o Spotify que criou. Tô querendo dizer que o Spotify é um anjo. Não, só tô querendo pontuar isso. Então, hoje, é uma reclamação geral. Ah, o Spotify paga pouco? Paga. Primeiro, eu acho que tem um erro que daí é do Spotify mesmo. One size fits all. Um tamanho serve para tudo. Numa era que a gente quer... cauda longa, que a gente quer produto customizado, cerveja artesanal, roupa do meu tamanho, etc. Até porque tá tudo caro, né? O Spotify, ele funciona como era na época do CD. Todo mundo tem que comprar o CD. Ah, mas eu quero ouvir todas as músicas. É R$20 o CD. Ah, mas eu quero ouvir só uma música. R$20 o CD. Era um modelo para todo mundo. Se eu sou muito fã do artista ou se eu sou pouco fã, eu tinha aquele modelo de comprar o CD. O Spotify, que surgiu num ambiente digital, que ele poderia ter 300 modelos de preço, ele tem 2, 3 modelos, né? Para estudante e tal, né? O família. E aí, se eu uso o Spotify todo dia, como eu trabalho com música, eu poderia pagar R$100 por mês pro Spotify, R$200. Eu pago, sei lá, R$34,90, acho que é o plano família. É o mais caro. Então, eu que consumo Spotify todos os dias, que eu uso até como uma ferramenta profissional, eu pago o preço de um CD nas antigas. Por mais que ele mude a regra de divisão, se a divisão for baseada no que o Spotify recebe, ele diz em cima dos 34, ele vai pagar imposto, tal, taxa, não tem como. Ele pode pagar 100% pros artistas dos R$34, não vai ser muito dinheiro, porque eu escuto 2.000, 3.000 músicas no mês, e aí vai pegar aqueles meus R$34,90. E aí são 5 pessoas usando, é uma família. Não vai ter como ser muito dinheiro, se ele manter esse modelo. Eu acho que o Spotify tinha que avançar para modelos mais caros, para quem é heavy user, para quem quer muito, para quem quer ter benefício, entrada em show. Mas você acha etc. que também as outras plataformas acabam
disputando com o Spotify em relação a esses acordos, porque a gente vê que entrou uma empresa nova no Brasil, que eu acho que é francesa, eu esqueci o nome dessa plataforma de stream. Eu vejo que muita gente está fazendo propaganda dela porque dizendo, tipo, que paga melhores os artistas e tal. Então, você acha que tem esse tipo de competitividade? Tipo, uma Apple Music? Ou o modelo de negócio acaba sendo... Porque eu vejo também que a Taylor Swift foi um case que ela bateu muito no pé em relação ao catálogo dela entrar no Spotify. Tem a ver com relação à forma que o Spotify paga os artistas em si, mas tem uma outra plataforma que entra para competir? Eu vejo mudanças cosméticas, tá? O Deezer, que tentou fazer uma outra ferramenta, que não o Royalty Pool, tentou fazer um outro modelo de pagamento, mas ele também tem os modelos de preço dele com os clientes, é muito parecido. Aí o Tidal vai ser um pouco mais caro. Beleza, mas na verdade ele tem um preço lá que é o principal, que todo mundo paga o mesmo. Eu acredito que em termos de modelos de preço, eles continuam na mesma. O Nine Inch Nails, anos e anos atrás, eles lançaram um disco, cara, que eles fizeram. Você pode pegar de graça o MP3 e aí ia tendo modelos de preço até chegar a $1.000, $2.000, que você receber o disco colecionável. impresso, colecionável, com autógrafo e tal. Esse, eu acho que é um modelo interessante. Você tira mais de quem tem mais para pagar e às vezes até tira zero de quem tem menos e aí você vai compondo. E aí o que eu vejo que se repetiu o modelo para IA? Tudo que está se debatendo para remunerar direitos autorais na IA é o mesmo modelo do Spotify. Você vai dar um caminhão de dinheiro para as grandes gravadoras e depois você vai dividir as migalhas com os autores. Estão querendo repetir. Os modelos que estão sendo negociados, que eu vejo para remunerar os autores, né, na IA é o quê? Paga uma fortuna para os grandes titulares de direitos, que no caso da música vão ser as grandes gravadoras, as grandes editoras, e aí depois a cada uso eu vou tentar verificar que música que foi usada, só que daí para fazer uma música eu usei outra 100. Aí vai ser um pagamento de $5 que vai dividir por 100 músicas, e eu acredito que a gente vai seguir conseguimos aprovar. Agora vai ser remunerado o direito de autor na IA. De que forma vai ser remunerado? Do mesmo forma que o Spotify remunera e que tá todo mundo reclamando? Eu acredito que a gente tem que tomar esse cuidado para não simplesmente dizer agora a IA tá respeitando os direitos autorais e aí no final do frigir dos ovos o artista tá ganhando mais uma fonte de centavos. Entendo. Então, basicamente, acho que o cerne da discussão para você é que o ecossistema das DSPs, das plataformas de streaming, por elas girarem pouca grana, digamos assim, pouca grana por usuário, né, ou por play, digamos assim, é quase que inviável delas conseguirem pagar mais do que isso. Elas até ganham muito, né? Elas poderiam pagar mais. O modelo de preço que eles escolheram não traz retorno. Pressiona. Mas assim, uma coisa que eu tenho que pontuar, muitas vezes se fala de outras plataformas que não o Spotify. Cara, a gente que faz relatório todo mês, direito autoral, Spotify e YouTube. Primeiro Spotify e YouTube. É quem nos paga dinheiro e permite a gente remunerar verbas interessantes para muitos autores. Por causa do tamanho. Essas outras plataformas, às vezes também, ela paga mais por play. Sim, só que ela tem meia dúzia de plays. Spotify tem milhões. Então, a gente vê que com tudo isso, hoje, na minha editora, Spotify corresponde a mais ou menos 47% da nossa receita do digital é Spotify. Aí depois vem o YouTube em segundo lugar, já bem abaixo. E aí todas as outras plataformas brigando. Se juntar todas as outras plataformas... Se é 47% Spotify, veja, e tem um percentual grande do YouTube, se eu juntar todas as outras plataformas de áudio, não soma o que o Spotify paga. Talvez não some o YouTube. Porque ele é a maior plataforma do mercado, né? E o YouTube paga menos ainda por play, porque a maioria das pessoas usa o YouTube de forma gratuita. Então o YouTube ainda tem o value gap. A distância de valor do YouTube é muito maior. A gente vê hoje em dia mais propaganda lá do que o vídeo então, em isso si. que eu ia dizer. As plataformas, elas têm outras formas de remunerar, né? Por exemplo, os anúncios e tudo mais, né? Então, acho que de uma certa forma também dá pra gente dizer que as big techs, né? Que aí dá pra encaixar o Spotify e o YouTube nessa também, eles estão ganhando muita grana com isso no fim das contas, né? Acaba que toda a concentração de capital o artista acaba... sempre se fode. Porque mesmo o usuário grátis, que tem no Spotify também, né? O gratuito ali, que fica ouvindo um monte de anúncio, não pode escolher muito bem qual música que vai usar e tudo mais, que vai ouvir. Mas o Spotify faz um monte de anúncio e vende também. Então, assim, gira dinheiro de outras formas também nas plataformas, né? E a gente fica meio que... tem uma outra receita. Porque se os R$34,90 do Spotify, os R$30, os 25 são divididos e são pagos parte deles para direito autoral, mas será que o Spotify não tem outras receitas? É isso, exato. Porque ele sabe o nosso consumo, ele sabe a música que eu escuto antes de dormir, tomando banho, etc. Ele tem aqueles dados daquele monte de música que está lá dentro. Então, será que ele não consegue pegar esses dados e vender esses dados? Ele já não tem verba de publicidade também, e etc. Então, claro que
como empresas que também usam algoritmos, que usam inteligência artificial, elas tendo uma base de dados cada vez maior. Isso é muito dinheiro. Elas têm a base de dados não só das músicas, mas elas têm a base de dados do consumo de música. Se as pessoas consumem por meio de playlist, até no Spotify for Artists, que é bom, os artistas que estão assistindo ter essa ferramenta e usar, mas são informações pequenas que você tem ali, né? Você não sabe, eu não sei chegar na Iana se ela ouviu a minha música, chegar no Igor, né? Ele não me permite essa possibilidade de ter um diálogo e ter informações mais detalhadas sobre o meu consumo. Verdade. Bom, vamos sair um pouco agora desse assunto sério, porque eu consigo ser metade do tempo sério e metade bagaceira. Então, como a gente está com um advogado aqui... Eu quero aproveitar que eu não preciso pagar horas para ele, né? Porque todo advogado cobra hora. Vai conversar? Não, peraí, tem a hora. A participação aqui não é remunerada, não? Não é, não. Eu liguei o taxímetro aqui. Tá achando ruim, fale com o meu advogado. Que é ele. E ele que lute. Então, eu vou trazer algumas situações aqui. E eu quero que você não se leve tão a sério. Então, pode ser seu lado advogado, mas um pouco mais divertido, porque eu gosto do babado. Quadros da Iana. Então, você vai poder falar se pode, se não pode, ou se dá muito ruim. Pode, não pode, dá muito ruim. Se você não quiser responder, vai ter que responder, porque tem que responder. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer era sobre versão não autorizada. Lançar uma versão de uma música sem pedir autorização é homenagem ou é processo? Pode fazer que dá mais trabalho pra nós aqui. Ele quer cliente. Vamos alternando? Faço aí. Você fez uma música com um amigo, a música estoura. E você simplesmente esqueceu de acreditar ele. Isso é esquecimento ou dá ruim? Esquecimento voluntário, né? Tem esse aí. Não, dá ruim, né? Pô, ferrou com o amiguinho, né? Não, ferrou sacanagem. Ainda, se faz isso Mas comigo... até uma boa pergunta. Dá pra ter retroativo disso? Dá pra resolver. Tipo assim, se for, a gente só conversou no Zap. Afirmou lá no Zap. Ei, botei lá, cadastrei. E aí o cara botou só no nome dele. Tem como provar e o cara depois ir atrás? Já vi muito isso. Tem só o áudio ali, ó, da gravação. O que a gente falou no início, pegar música gringa, traduzir pro português e lançar. É música nova, continua sendo dos outros? Cara, é uma versão, né? E aí, o que acontece? Se é uma música muito famosa, não só é difícil às vezes você acessar para pedir autorização, mas às vezes o cara diz, eu até te autorizo. 0% para você e 100% para mim. Você fez toda a letra em português. Mas até descobrirem, dá para fazer um dinheirinho. Dá para fazer um dinheirinho. Tá. Cara, na verdade o pessoal usa como estratégia de marketing. Às vezes se causar um problema, aí que o cara causou um problema, virou notícia, viralizou. É que tipo assim, estourou, deu problema, né? Aí já estourou, aí tem grana talvez pra mexer, abaixo do radar, etc. A gente sabe que teve caso que caiu, né? Teve aquela da Melody, que fez acho que foi sucesso de uns... Tem o Nelly Furtado. Não é Melody. Nelly Furtado. Não é a Melody, é uma outra artista. Foi outra artista. Porque a Melody faz isso muito também. Mas a Melody, geralmente, a gravadora dela faz todos os trâmites. Essa foi uma que caiu. Então, geralmente, o pessoal acaba chegando a um acordo. Só que daí também é o seguinte, né? Depois que já estourou, o cara vai querer falar, eu quero 100%, teve da Melody com o Naldo. 90% dos direitos, você vai me pagar tudo, mas a música fica no ar. Mas esse foi um caso que deu ruim mesmo. E caiu total, né? Só que pra ela foi ruim. Cara, ela ficou mais famosa. Lovezinho. Veja como... Não, e fez um dinheirinho ali pra até derrubar meu irmão. Ela conseguiu pegar uma graninha. Fez uns showzinhos e tal. Showzinho não, deve ter feito uns showzaços. Então... Era o Lovezinho. Tá, e aí, mas não faço. Se fizer, fale com o Gui. O que raios é interpolação, esse nome de base militar no Polo Norte? Cara, é porque a gente, principalmente com a música rap, popularizou o sample, né? Que é um recorte, uma amostra, e aí você usa em outra música. Só que a interpolação seria, por exemplo, tem um bom exemplo que é a música do Emicida, que ele faz um sample do Belchior, e depois a Pablo Vittar e a Maju, se não me engano, cantam. Então isso seria a interpolação. Você pegou aquele trecho da música, mas você refez e regravou e colocou numa música, dentro de uma música nova, um refrão e etc. Então, no caso, pode, né? Desde que tenha autorização. Então, vocês já vão anotando aí esses nomes difíceis, interpolação e tal, porque às vezes confunde aí na hora de você, pegar. Por exemplo, você mencionou sample. Você poderia falar pra gente o que seria o sample? A diferença.
É isso, né? O sample é essa amostra. Então é bem comum, pô, um artista que eu sempre gosto de mencionar é o Marcos Valle. O Marcos Valle é um cara da bossa nova, das antigas, que ele começou a ser sampleado em larga escala desde o Planet Hemp, né? O É Mentira, tchup, tchup. Isso aí é Marcos Valle, até daí Jay-Z, Childish Gambino, Kanye West, tipo uma galera da pesada. E aí tem uma música do Jay-Z, quem procurar aí, que ele pegou basicamente um piano do Marcos Valle ali, sei lá, 20, 30 segundos, recortou e ficou fazendo um looping daquilo e cantando por cima. Isso ele fez um sample que foi autorizado, o Marcos Valle autorizou, etc. E aí, esse é o sample, né? Você fazer um recorte de uma música que já tem. Às vezes a música tá na cara, você consegue reconhecer, e às vezes você pode muda o pitching, muda a tonalidade, muda a velocidade e você disfarça aquela música original, né? Mas é muito usado no rap também, né? O rap popularizou, mas hoje, cara, tudo. Música pop e até o rock já tem usado, né? Já virou uma ferramenta, assim, né? De criação. Sim, dá até pra você, tipo, meio que salvar num banco de dados ali do programa que tu usa, aquele sample. E tipo, tem gente que vende sample, né? Então isso acaba facilitando muito quem é produtor aí, independente e tal, acaba criando muito sample, né? Pra vender e tal. Então isso é legal vocês saberem aí. Aquela música Old Town Road. Pô, o cara comprou uma base pronta no site, só que o cara que ele comprou tinha feito um sample do Nine Inch Nails. E aí quando explodiu, o Nine Inch Nails olhou, opa, aí eles entraram no direito autoral da música, tal, e aí eles ganharam prêmios de rap, de country, que eles nunca tinham ganho, porque era uma banda de rock industrial por causa dessa coautoria. Caraca. E que o cara comprou, nem sabia. Pagou ali 15, 20 dólares ali. O cara tava fazendo certinho, porque ele tava comprando ali num site, né? Só que o produtor tinha usado sem pagar o royalties. Exatamente. Que loucura. E a melodia parecida? É coincidência? Quando vira processo? Pode, não pode? A gente fazer uma melodia assim bem similar, digamos assim? Quando que vira plágio isso aí? Cara, quando é o meu cliente que usou a melodia de outro, tá, pode. Quando é o meu cliente que ouviu, não pode. Tá assim, a régua muda, né? Cara, isso aí, a gente tem 7 notas, né? Não dá pra também a gente achar que tudo... Vai inventar a roda, né? Eu gosto de falar que a gente tá sempre sobre o ombro de gigante. A humanidade já compôs muita música, agora a gente tá compondo e é óbvio que a gente tem inspirações do que já veio. Né? Tem um limite. Mas, então, por isso que é sempre caso a caso, num processo judicial vai ter que ter um perito, que é um cara formado em música, que ele vai ter que analisar o quão distintivo é aquilo, né? Se aquilo realmente não tem outras tantas... Porque às vezes o cara fala, você copiou minha música, mas vai ver, antes da minha já tinha outras com aquela mesma melodia. Então, quem copiou de quem? Então, esse é o tipo de coisa que tem que ter um especialista e não existe regra. Tem muita gente que fala, é os 7 compassos, até 7 compassos pode... Não existe essa matemática, não é 10 segundos, não é 1 quilo de música. Não, isso aí tudo muito aberto e aí vai ter que analisar caso a caso. Esses dias estava falando muito, a internet estava falando muito sobre o Bruno Mars, né? O quanto algumas músicas dele soam similares em melodia a muita coisa, né? Como eu adoro Bruno Mars, assim. O bom é que não tem como ele plagiar ele mesmo, né? Porque se ele faz tudo igual, não tem como ele plagiar ele mesmo. Mas o como é similar a muita coisa que já Agora, teve. uma coisa que é bom deixar clara, estilo não é protegido por direito autoral. Então, se eu fizer uma música reggae, eu não preciso pagar pro Bob Marley, né? Tipo, o gênero e tal. Então, os estilos musicais não são protegidos e certas convenções são muitos acabam se tornando banais, todo mundo faz, então também não dá pra querer também proteger tudo demais, porque senão também a gente não compõe mais música nenhuma, né? Aí acabou o emprego, né? Se vai tomar tudo, a artista vai realmente ter que vender arte na praia. Mas a gente já tá finalizando aqui e, cara, um papo muito massa. Tipo assim, é uma parada que eu sempre gosto de trazer essas discussões. Quando a gente fala com artistas e quando eu também comecei no meu corre, uma das coisas que eu sempre me preocupei foi de saber o básico. O artista, ele precisa saber o básico, ele tem que estar associado, entender o que é obra e fonograma, não cair nessas pegadinhas de papinho de gravadora. Não, você vai ser o artista top. Não tem essa. Então, procure um advogado, já fazendo aqui o merchan do menino. Eu acho que é legal também falar que a gente falou um monte de termos que vale a pena depois você pegar, tipo assim, e procurar Deixa mais lá a nos fundo. comentários que a gente também... Tipo, a gente falou de interpolação, a gente falou de sample, a gente falou... Claro, às vezes o artista sabe o que é, mas assim, entender o que é necessário em cada uma dessas articulações para fazer isso dentro da sua... Ou minimamente, igual a Iana falou. Entende minimamente e procura um especialista para poder
fazer o registro. E eu queria agradecer ao Gui por ter aceitado o convite. É muito massa bater papo com ele. A gente é amigo de longa data, então é legal ter pessoas no mercado que são abertas, que, pô, se você tiver dúvida, pode ter certeza, você manda mensagem lá no perfil da Fonolite, o Gui vai te responder. Eu acho que é legal os artistas começarem a procurar um pouco mais disso também, para não entrar em furada, profissionalizar mais seu trabalho. Então, Gui, valeu demais. E deixa um recado aí pra galera. Né? Eu queria que você deixasse aí um recadinho pra galera, pra, tipo assim, pra quem tá começando ou quem já começou, mas viu que o bagulho é mais embaixo e que tem que se ligar, procurar um advogado. Ou que tá meio perdido, né, nisso do registro da obra. Cara, o que você daria de conselho pra essa pessoa? Assim? Cara, um movimento que eu fiz foi, tipo, pô, não tentar soar como advogado, né? Então a gente sabe que o advogado às vezes tem um ranço, porque, pô, é muito juridiquês, aí responde difícil, às vezes parece que ele só diz não, né? O advogado, tem muito advogado que, eu posso fazer isso? Não pode. Pode fazer isso? Não pode. Aí o cara, pô, então beleza. Então eu gosto de ler muita biografia. Quando a gente lê biografia de artista lá dos Estados Unidos, vê que assim, a banda começou e daqui a pouco já tinha um manager e um advogado e um agente pra vender show e etc. E aqui no Brasil a gente não tem essa cultura e a gente tem a cultura de uma pessoa faz tudo, né? Então acho que é importante ter essas profissionais variados. Quem pode estar nos assistindo pode ser artista, pode ser um manager, pode ser um produtor, pode ser um fotógrafo, um videomaker. Então é legal ter isso e ver também. Mas assim, independentemente, cara, se você for procurar um advogado e tal, saiba o que você vai falar, pesquisa antes, né? Porque daí você consegue evitar ser enganado. Já teve artista que fechou comigo, que foi legal, e a Ana falou que é muito comum isso, né? Não, eu vou botar vocês na Globo, eu vou fazer isso, vou botar vocês no Rock in Rio, no Lollapalooza. Aí teve um artista que me procurou e eu falei assim, cara, vamos com calma. Olha, eu acho que ainda não é o momento de vocês fazerem isso. Daí eu assim, pô, Gui, é a primeira vez que um profissional vira pra gente e pede pra segurar um pouco e não nos promete mundos e fundos. Porque, então, às vezes também é isso. A pessoa tá tão carente que quando você promete, ela abraça e daqui a pouco ela tá achando que tá se salvando, agarrando um tronco porque tá se afogando e tá abraçando o jacaré, né? Acontece direto, assim. Então, acho que só ter esse cuidado de não se emocionar, né? E ver que se estão subindo 100 mil músicas novas por dia, se tem diferenciais estéticos, artísticos que você pode trazer para sua carreira, também tem diferenciais que é isso, faz o feijão com arroz da parte burocrática, né? Então isso vai envolver ter um bom release, boas fotos, ter um lugar que você possa encontrar essas informações e ter as minhas obras cadastradas, os meus contratos estão organizados numa pasta, eu sei que eu assinei, é por um prazo determinado, aí eu sei que vai terminar daqui a 3 anos, eu botei no calendário, pô, daqui a 3 anos eu tenho que lembrar disso para ver se eu vou renovar. Fazer esse exercício de organização da casa vai te diferenciar na medida que a gente tem tantos outros artistas que estão disputando o mesmo espaço que às vezes não se organizaram, né? É isso. Então, muito obrigado, Gui. Valeu, meu velho. Presença ilustre. Obrigado pelo convite, gente. Vida longa ao podcast. Então é isso, gente. Então, se vocês quiserem acompanhar mais o Gui, segue lá o @Fonolite. Vamos deixar aí os arrobas. O do Instagram é Fonolite BR. Fonolite, PHONILI. N-O-L-I-T. A gente vai escrever. O programa Soletra. No programa Soletra não vai dar. Tipo, eu ia falar que eu sou de humanas, mas, porra, Soletra de humana, né? Exatamente, porra, né? Mas é isso, gente. Obrigada por assistirem aqui o podcast. Deixa aí nos comentários dúvidas. Se quiser Deixa pergunta pro Gui. Não xinguei o Igor se inscreve hoje, no canal, então né? deixa aí o xingamento pro Igor, pra não perder costume, que hoje não teve bullying, mas ele veio com o shortinho Beiracu. Da Gabi Amarantos. Bota aí hashtag shortinho Beiracu pro Igor. E lembrando, se inscreve aí no canal da BTV. Se inscreve, curte, compartilha com os amigos. Se você tá no Spotify, valeu também. É isso, até uma próxima, gente. Valeu. Gratidão!